Olá, eu sou o Plitai e hoje nós vamos falar sobre uma das distinções que mais me surpreendeu, talvez assim, não positivamente no sentido de ser muito forte, mas de ser bem diferente do que eu esperava. Temos aqui o taumaturgista e hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre ele. Deixa o like no canal, se inscreve aí, comenta para ajudar a gente no engajamento e se puder, clica no botão Seja Membro por apenas R$ 3 por mês. Você vira membro do canal, tem diversos benefícios e nos ajuda a manter o canal aí em pleno funcionamento, tá bom? Muito obrigado a todos os membros, estamos juntos demais. Galera, olha só que diferente, né? O taumaturgista, ele é aquela pessoa, aquele mago, que ele vai fazer acordo com criaturas extraplanares para obter a ajuda delas. Ele pode invocar criaturas. E basicamente você vai ter algo muito parecido aí com o treinador, que é uma das novas classes que veio com os heróis de Ardon. Mas, aqui diferente dele, a sua criatura ela não tem um vínculo exatamente de amizade com você. Ela tem um vínculo por conta do contrato que vocês fizeram. É como se seu personagem fosse um bruxo. Sabe o bruxo do D&D lá, que ele tem um patrono e etc? É tipo isso. Ele fala aqui pra gente que nós temos criaturas de outros planos que têm sempre interesse em Arton. Porque, galera, o Arton, né, o mundo de Arton, ele é o centro de toda a criação. E toda criatura extraplanar, querendo ou não, tem interesse nesse mundo de Arton. E por isso, elas não conseguem vir pra cá de forma fácil. Elas acabam aceitando um acordo com o seu personagem pra vir, né, ser convocada pra cá, mesmo que seja por pouco tempo. Essa história lembra bastante a origem do mundo, um vídeo que eu já fiz aqui no canal falando sobre o nada e o vazio e o nascimento dos deuses e do mundo, tá? Vale muito a pena você assistir, tem a playlist na descrição. Vamos lá, então ele fala pra gente o seguinte. Ele fala que, aqui ó, nessa parte aqui, ele fala pra gente que o taumaturgista é um conjurador singular especializado em técnicas de invocação de criaturas de outros planos para auxiliar em seus objetivos. Ou seja, você vai ser ali preferencialmente um usuário em magia, mas não necessariamente, não tem nenhum requisito específico com relação a isso, e você vai poder ali chamar outras criaturas para te servir, tá? É meio que isso. Ele diz que muitas vezes o taumaturgista ele é odiado por religiões, você não tem nenhuma restrição de devoção nem nada disso, mas que narrativamente falando, os religiosos eles torcem um pouco o nariz pro tipo de prática que você faz dentro dessa distinção, de invocar e conversar com criaturas de outros planos. Afinal de contas, isso pode de fato ser algo muito perigoso, tá bom? Então, fique esperto. Depois, ele fala aqui pra gente também que existem rumores de taumaturgistas que se envolvem com a tormenta, e ele reflete isso mecanicamente, caso você opte por isso. Querendo ou não, a tormenta original ela vem de outro plano, de uma outra dimensão, e isso faz total sentido dentro da lore de Tormenta 20, tá bom? Aqui na admissão, a admissão em si é um pouco confusa, e tem fases que são bem difíceis, tá? Ele fala pra gente que não existe uma organização de taumaturgistas, ninguém fala abertamente sobre isso. E olha que a gente tem aí o Bruxo da Tormenta que existe, que é algo completamente complicado que a gente falou por aqui, obscuro, e que existe um grupo de estudo. O taumaturgista é tão mais obscuro que nem grupo de estudo sobre isso na Academia Arcana você encontra. É só coisas embaixo do pano, coisas no subsolo, escondidos, como se fosse cultista realmente. Algo que pouca gente fala e a maioria das pessoas que sabem temem. Meio que essa ideia, né? Então, ele fala até pra gente que o caminho pra você virar um taumaturgista é algo solitário e macabro. Não é fácil você virar um taumaturgista, tá bom? Ele fala que você precisa obter ali tomos extremamente raros, que raramente pode ser encontrado em grandes centros urbanos, por exemplo. A maioria deles está escondida lá em Laminar, na primeira civilização aí, o primeiro reino, chamado Nardimir, o primeiro império humano, que já tem vídeo aqui no canal, falando tudo sobre esse império, como ele nasceu, como ele caiu e como ele foi importante para a história de Arton. Tem vídeo no canal já sobre isso também. Então, ele vai falar pra gente sobre tudo isso daí, e que então você vai precisar fazer uma expedição, em regra, até Laminar, que é a parte sul de Arton, para explorar as ruínas até você encontrar esses tomos antigos, o que já rende uma bela de uma aventura aí para você e para o seu grupo, tá bom? Depois que você estuda esses tomos aí perigosos que falam sobre seres extraplanares, você precisa invocar uma criatura extraplanar de poder considerável e firmar um acordo com ela. Você precisa ser muito sagaz nessa altura do campeonato, precisa saber muito bem o que você está fazendo e onde você está pisando. Você vai ter que enganar aquela criatura extraplanar considerável que você invocou, para que vocês selem um tipo de acordo em que você engane ela falando que você está pagando um preço muito alto pelo que ela vai te dar, e na verdade você vai pagar um preço muito baixo.
Tudo isso antes de você ter as habilidades, o que já complica bastante as coisas, né? Ele fala que muitos nem passam dessa fase, porque acabam sendo enganados pela criatura extraplanar, e você acaba levando a pior. Então isso é muito complicado. Depois disso, o próximo passo é você visitar, uma vez que o acordo for firmado, visitar o plano extraplanar ali da criatura com quem você firmou um contrato. Você vai ter que ir até o lugar onde ele reside, principalmente. E aí que a coisa complica, porque mais uma negociação vai ter que acontecer, e no plano dele, ele que tem a vantagem sobre isso. Você vai fazer uma negociação de como trazer um extraplanar menos poderoso que ele para o mundo de Arton, que vai ser quem efetivamente vai estar do seu lado ali para te ajudar a fazer alguma coisa nesse sentido. E isso é bem complicado, é tudo no roleplay, você vai ter que realmente armar um plano ali para ser mais esperto que isso. Uma vez que deu certo, uma vez que você assinou ali o contrato que não te prejudica, mas que você sai ganhando, você conquista o título de taumaturgista. O contrato ele pode ser algo físico, vai andar por aí com você, inclusive. Uma vez que você fez isso, você conseguiu aí a distinção, você ganha a marca da distinção chamado Auxiliar Divino. Basicamente, você vai aprender a lançar uma dessas magias aqui. Conjurar mortos-vivos, montaria arcana ou servos invisíveis. Você vai aprender, então você não precisa ser necessariamente um mago, você aprende essas magias, tá bom? E a cada 2 poderes da distinção, você pode aprender uma nova dessas, ou então reduzir o custo de PM dela em 1. Caso você opte por uma só, né? E aí vamos aos poderes da distinção. O primeiro deles é Amigo de Outro Mundo. Basicamente você vai conseguir invocar uma criatura extraplanar menor, deu acordo que você fez lá com aquela criatura para te ajudar. Você invoca ela em momentos de necessidade. Ela vai poder ser no formato mecânico aí de dos parceiros básicos de Tormenta 20, a gente já viu aqui no canal bastante sobre isso também, ou entre uma das criaturas novas que veio justamente aí no suplemento Deuses de Arton. Nós temos aqui, eu peguei de exemplo, né, o Pili, que é uma criatura angelical aí, celestial, um espírito celestial. Você tem aqui a possibilidade de invocar um Luminar também, que está aqui como uma criatura celestial, entre outras, como Pégaso, Dragonete e etc. Então você pode escolher uma dessas criaturas alternativas, opcionais aí para ser o seu amigo extraplanar. Uma vez que você escolheu, você não pode mudar mais. E aí você vai gastar uma ação de movimento e 2 PM para invocar esse amigo de outro mundo, que vai aparecer do seu lado ali até o final do combate ou até ele ser destruído, tá bom? Ele fala que o seu parceiro, o seu amigo aí extraplanar, ele vai ser um parceiro iniciante, mas a cada 2 poderes da distinção que você tiver, ele sobe um nível e ele vai aplicar todos os efeitos do parceiro a você. Então, basicamente, funciona mais aqui como um bônus efetivamente do que como um companhia ali, um outro ataque que você vai ter. Depois você tem ali o poder da barganha planar. Você pode escolher 2 efeitos e o seu amigo extraplanar vai ter esses poderes. Esses poderes são, primeiro, a criatura ela pode ser então ali abissal, e quando você invoca ela, num raio de 6 metros em criaturas que você escolhe, vão sofrer 2d8 mais 2 pontos de dano das trevas e ficar abalada por uma rodada. Poderoso, mas em níveis mais altos aí isso vai perdendo um pouco a potência, mas como é algo gratuito, né, você invocou, aconteceu, vale a pena. Ela pode ser uma criatura celestial, e quando ela é invocada, num raio de 6 metros, os seus escolhidos curam ou recebem 4d8 mais 4 pontos de vida temporário, e é relativamente bom, assim, não é muito, mas já ajuda bastante, pode ser, principalmente se der dano máximo, né, é um ponto de vida muito bem-vindo, tá? Pode ser uma criatura elemental, você vai escolher entre ácido, eletricidade, fogo ou frio, e quando ele for invocado, as criaturas num raio de 6 metros da sua escolha sofrem 2d12 mais 2 pontos de dano do tipo escolhido. O dano também elemental sempre muito bem-vindo, ainda mais sendo de graça. Ela pode ser uma criatura férica, que quando ela é invocada, as criaturas na sua escolha no raio de 6 metros sofrem menos 2 em testes de vontade por uma rodada. É bom para você combar com outros amigos aí do seu time para aplicar mais efeitos em cima disso. Você tem também ali o contrato planar, que você pode receber um segundo amigo de outro mundo. É um outro parceiro que vai vir ali com efeitos para te ajudar, para te buffar, efetivamente falando assim. Você vai escolher um efeito de barganha planar e nesse segundo amigo também, então ele já vai vir com uma dessas características que nós conversamos aqui em cima, o que é muito útil. Então você invoca ali os 2, né, você cumula. E se escolher um igual, ele é cumulativo, inclusive. Depois você tem ali o poder Invocação Corrompida. E os seus amigos de outro mundo podem ser corrompidos pela tormenta. Você vai influenciar eles na tormenta em si. E quando eles são invocados, as criaturas da sua escolha no raio de 6 metros perdem 2d4 PM, o que é muito útil. Se eles zerarem o PM por conta disso, as criaturas ficam com a condição de confusa, o que também é muito bom. E além disso, quando o seu amigo ele estiver junto ali de você, você recebe mais 5 de percepção e não pode ser
flanqueado. Então você começa a colecionar parceiros ali. E lembra, esse parceiro, ele não vai efetivamente atacar. Ele vai te dar buffs, a não ser que você utilize ele aqui com essas magias divinas de conjurar monstro, montaria arcana ou servo invisível, tá? E por último, não menos importante, nós temos aí o Tieteiro Planar. Ele fala assim, que quando você lança o conjurar monstros, você pode dar ordens aos monstros como ação de movimento. E a magia não conta para o limite de magias sustentadas que você tem. Isso aqui para mim é essencial. Isso aqui é muito útil para você fazer com que o seu parceiro extraplanar ataque sem que você perca também a sua possibilidade de ação padrão, realizando ali 2 ataques no turno. Então eu iria direto aqui para Amigo de Outro Mundo e Tieteiro Planar para começar, tá bom? O que você acha? Gostou? Surpreendeu? É diferente? Eu acho que é diferente. Eu queria muito testar isso aqui no combo com a classe do treinador para ver como ficaria, né? Ele teria um monte de amigo realmente ali junto com ele, mas a distinção ela pode ser bem complicada de ser conquistada. Quero saber a sua opinião, comenta aí, se inscreve no canal, deixa o like, um abraço e tchau, valeu!